Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Matemática 4. Nós estamos nesse terceiro trimestre trabalhando com o conteúdo de Geometria Analítica e nesse módulo nós vamos trabalhar de uma forma geral com o sistema cartesiano. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O e-mail para contato está aí na tela. Os alunos da disciplina também podem contar com os fóruns, com horários de atendimento e com demais ferramentas aí, o WhatsApp, que vocês possam me contactar. Então, nesse módulo de sistema cartesiano, nós vamos fazer uma breve introdução à geometria analítica. Vamos trabalhar com o sistema cartesiano ortogonal, com o cálculo de distância entre dois pontos, como obter o ponto médio de um segmento de reta e como usar a condição de alinhamento de três pontos de várias formas. Então, a geometria analítica está fundamentada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. Assim, as linhas no plano, seja na forma de uma reta, de uma circunferência, de uma elipse, de uma parábola, entre outras, elas vão ser descritas por meio de equações. Tá? O nosso foco nesse ensino à distância, ensino remoto, vai ser a representação do ponto no plano e a representação da reta principalmente, com algumas circunstâncias aí de circunferências e triângulos. A integração entre geometria e álgebra foi responsável por grandes progressos na matemática e também em outras ciências em geral, criando a geometria analítica e futuramente, em algum curso superior que vocês forem cursar, a álgebra linear. O segundo terço do século XVII foi um importante período da história da matemática, com destaque para a grande intercomunicação de ideias entre os matemáticos franceses, onde é possível destacar René Descartes e Pierre de Fermat. A eles usualmente se atribui a invenção da geometria analítica. Então, o sistema cartesiano ortogonal. O sistema denominado cartesiano ortogonal, ele também é conhecido como plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele é determinado por dois eixos orientados. O orientado significa que tem a flechinha na ponta dizendo para onde vai aquele eixo, para onde ele cresce, né? Ortogonais no ponto definido pela letra O. Ortogonais, uma interpretação bem básica, eu posso dizer que tem um eixo de 90 graus entre eles, tá? Mas por serem ortogonais, aí a gente admite que seja no espaço, tá? Quando a gente, a maior parte das vezes, trabalha com a questão do plano. Então, em detalhe, os eixos ortogonais são retas orientadas que permitem a localização de pontos no plano ou no espaço, como eu havia comentado. Cada uma das partes em que o plano fica dividido pelos eixos x e y, ele recebe o nome de quadrante. Os quatro quadrantes são numerados no sentido anti-horário a partir do eixo x, como mostra a figura ao lado. Então, o primeiro quadrante ali entre as flechas de x e y, e no sentido anti-horário, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, ainda continuando no sistema cartesiano ortogonal, o eixo x, que também é chamado de OX, recebe o nome de eixo das abscissas. O eixo y, ou eixo OY, recebe o nome de eixo das ordenadas, onde o ponto O é a origem do sistema de eixos cartesianos ortogonal ou retangular. Esse sistema é frequentemente indicado por XOY. Tá? Então, dado um ponto P, qualquer do plano cartesiano, traçamos por P as retas paralelas aos eixos X e Y. Tá? Então, seriam aqueles tracejados ali, onde bate no X foi chamado P1, onde bate no eixo Y foi chamado de P2. P1 e P2 são os pontos de intersecção entre essas retas, esses tracejados e os eixos X e Y. Tá? Dizemos que a abscissa de P
indica-se por x de P, é a medida algébrica do segmento que vai de O até o ponto P1. E a ordenada de P, indica-se por y de P, é a medida algébrica do segmento que vai de O até P2. Dessa forma, um ponto P possui coordenadas dadas por P menos 2 e 4, onde a primeira informação é a informação relativa ao eixo x, a segunda informação é a informação relativa ao eixo y. Isso significa que a abscissa de P vale menos 2 e a sua ordenada vale 4. Então, P encontra-se no segundo quadrante, como mostra a figura ao lado. Tá? Então, dá para ver ali o ponto P, coordenada horizontal ali de x é menos 2 e a de y é 4. E no encontro dessas duas coordenadas, a gente simboliza ou representa ali o valor de P. Exemplo 2. No sistema cartesiano ortogonal ao lado, cada par ordenado está associado a um ponto. A qual ponto está associado cada par ordenado que está indicado ali? Então, no item A, o 0,0. O item B, no 3 e 2, seria x igual a 3 e y igual a 2. No item C, menos 1 e 4, quer dizer x igual a menos 1 e y igual a 4. No item D, x igual a menos 2 e y igual a menos 3. E no item E, x igual a 2 e y igual a menos 1. Então a gente quer localizar em que letra se encontra cada um desses pontos. Então, o item A, 0 e 0, ele está exatamente na origem, que a gente chama de ponto O. O item B, se a gente for ali no eixo x no 3 e no y igual a 2, a gente encontra o ponto A. No item C ali, menos 1 e 4, quer dizer x igual a menos 1, y igual a 4, a gente vai encontrar ali no gráfico o ponto B lá em cima. No item D, o menos 2 para x e menos 3 para y, vai nos remeter ao ponto C, que está ali embaixo no terceiro quadrante, o ponto mais embaixo ali à esquerda. E o item E, com coordenadas 2 e menos 1, vai nos remeter ao ponto D. Considerando o ponto A, com informação de que dizemos que o número 3 é a coordenada de x, ou a abscissa do ponto A, e o número 2 é a coordenada em y, ou também conhecido como a ordenada do ponto A. Você sabia? Os nomes coordenadas cartesianas e sistema cartesiano ortogonal derivam de Renatus Cartesius. É o nome em latim de René Descartes. Fora da matemática, o adjetivo cartesiano ele pode também ser usado para designar uma pessoa que é metódica e sistemática em excesso, uma vez que as ideias filosóficas de Descartes primavam pela sistematização e pelo rigor racional em tudo que ele se envolvia. Item 3. Distância entre dois pontos. Dados dois pontos distintos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos por extremidades. Na figura ao lado a gente vê ali o ponto A e o ponto B e tem uma distância ali meio alaranjada, meio marronzada entre eles. É essa distância aí, nesse segmento de reta, que vai ser chamado de distância entre os pontos A e B. A gente vai indicar pela letra D minúscula, com o AB pequenininho ali, para indicar de que ponto até que ponto a gente está calculando. E dentro dessa figura aí, a gente já vê um triângulo retângulo, né? Então, muito provavelmente, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para poder calcular essa distância, tá? Como o Teorema de Pitágoras ele é baseado em hipotenusa e dois catetos, a gente tem, então, uma distância que a gente quer descobrir e duas que a gente conhece, tá? Então, a gente vai ter ali a distância que a gente quer descobrir, a hipotenusa, a distância entre A e B. A gente vai ter aquele cateto ali onde o triângulo está sentado, que vai do ponto A até o ponto P. Aquela distância ali é a diferença do XA até o XB, por isso que a gente faz XA menos XB para encontrar essa distância. Como não nos interessa números negativos ali, a gente põe só a distância, né? Põe um módulo para garantir que não vai ter um número negativo. E a gente tem o segundo cateto, que é aquele que está de pé ali, que vai de B até P.
E o cálculo dele é a diferença do y do ponto A até o y do ponto B, olhando ali pelo eixo de y. Então a gente pode calcular também com um módulo para não ter número negativo, e a diferença entre o y de A e o y de B é justamente YA menos o YB. Tá? Isso tudo para encontrar a equação. No momento que a gente encontra a equação, a gente só faz o uso dela. Então, aplicando o teorema de Pitágoras ali, a distância da hipotenusa ao quadrado teria que ser igual à distância de um cateto sentado ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aqui o quadrado dessa distância a gente joga para o outro lado, ele fica com aquela raiz quadrada ali da equação, fechando essa equação que está aí na tela para vocês. Agora a gente vai ver como que a gente usa essa equação. Então, exemplo 3, eu quero calcular a distância entre o ponto A, que tem x igual a 2 e y igual a 3, e o ponto B, que tem x igual a 5 e y igual a 1. Então, ali na equação, aquela variação de x que tem ali escrito, o triângulo x, se chama variação de x. Então, é o xa menos o xb. Tá? É só uma forma compactada de representar, não tem a menor diferença. Tá? Então, o x de A é 2. O x de B é 5, então eu faço ali 2 menos 5 elevado ao quadrado. No variação de y, é o y de A, que é 3, menos o y de B, que é 1. Então ali no primeiro, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Depois na variação de y, 3 menos 1 dá 2, ao quadrado dá 4. O 9 mais o 4 dá o 13, então eu posso usar a raiz quadrada de 13 como o valor dessa distância ali do ponto A até o ponto B. Caso eu não goste de deixar como raiz quadrada de 13, eu posso ir na minha calculadora, calcular a raiz quadrada de 13, e a gente vai obter aproximadamente 3,6, tá? Mas vocês podem deixar como raiz quadrada de 13, tá? Aquele UC que está ali é unidade de comprimento. Como eu não determinei se é em centímetros, sem nada, então a gente costuma usar uma unidade de medida, tá? Para comprimento para essa distância. Mais um exemplo. Calcule a distância entre os pontos C e D, onde o C tem x igual a 3 e y menos 2, e o ponto D tem x igual a menos 1 e y igual a 4. Então, usando a equação geral aqui, né, a gente tem a coordenada de x do ponto C, que é 3, menos a coordenada de x do ponto D, que é menos 1. Aí tem que tomar cuidado, porque esse 3 menos menos 1 vai dar 3 mais 1, que dá 4. E ao quadrado vai dar aquele 16 que aparece na última linha do cálculo. Em termos de y, o y do primeiro ponto, tanto faz eu botar um menos o outro ou trocar a ordem, tá? Isso não faz a menor diferença. Então, eu poderia fazer menos 1, o y do C, que é menos 2, menos o y do D, que é menos 4, daria menos 6. Ao quadrado, daria 36. Ou trocar, aqui nesse exemplo aparece trocado, né? O 4 menos o menos 2, ou seja, o y do D menos o y do C. Dá 6 igual. Tá? Por isso, então a ordem ali, professor, eu errei a ordem, eu inverti no segundo ou inverti no primeiro, não tem problema. Tá? Essa parte boa do cálculo que eu posso inverter eles por um erro e dá certo igual. Então o 6 ao quadrado dá 36. 16 mais o 36 dá 52. Eu posso usar esse raiz quadrada de 52 como essa distância. Ou, de novo, eu posso calcular quanto que dá a raiz quadrada de 52. Ele dá 7,2 aproximadamente, já fazendo o cálculo, tá, pessoal? Ou eu posso simplificar o 52 e dar 2 raiz de 13 também. Então, tem várias formas de expressar. Se vocês querem simplesmente pegar aquela raiz quadrada ali de 52, serve muito bem. Ponto médio de um segmento de reta. As situações de geometria analítica que envolvem mediatrizes de segmentos, medianas, mediatrizes de triângulos e outros assuntos relacionados com ponto médio de um segmento.
ou mesmo quem trabalha com marketing digital, com desenvolvimento de imagens vetoriais, tá? Esse ponto médio é muito importante de se aprender. Então ali no gráfico eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. E o ponto médio está exatamente ali no meio da distância entre o A e o B, representado pelo ponto M, tá? Como é que eu faço para encontrar as coordenadas desse ponto M? Bom, eu preciso de uma coordenada em X e de uma coordenada em Y. Então eu vou pegar do ponto A e do ponto B, fazer a média dos valores de X de cada um e fazer a média dos valores de Y também. Cada um desses resultados vai compor o meu ponto M, que é o ponto médio do segmento. Exemplo 5. Dados os pontos 3 e 22. Os pontos A e B, onde o A vale x igual a 3 e y igual a menos 2, e o ponto B, representado por x igual a menos 1,5 e y igual a menos 4. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento que vai de A até B. Tá? Bom, vamos para o cálculo, né? Fazer a média de cada coordenada. Então, a média de A, tá? Eu pego o menos 1,5, que é o x de B, mais o x do A, que é 3. Isso aí, fazendo o cálculo de frações, vai dar 5 meios. Dividido por 2, porque eu tenho que fazer a média, tá? Isso vai me dar um valor igual a 5 quartos. Essa vai ser a coordenada de x do ponto M, que é o ponto médio. No y desse ponto médio, eu tenho o menos 2 do A, mais o menos 4 do B. Menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. E assim eu tenho a coordenada do ponto médio, que é 5 quartos para x e menos 3 para y. Outro exemplo. Seja o ponto M com coordenadas 0 e 2. O ponto médio de um segmento que vai de A até B. Se o A tem coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 5, eu quero determinar as coordenadas do ponto B. Vocês já estão ali com o gráfico, já tem a resposta, mas como é que eu chego nessa resposta aí? Vamos lá. Então, as coordenadas do ponto médio, para x, eu tenho a média dos dois valores de x de A e de B sendo iguais ao x do ponto médio. O x do ponto médio aqui é 0. O que eu não tenho nesse cálculo? É o xb. Então, como é que eu faço para encontrar esse x do ponto B? Aquele 2 que está embaixo, dividindo, ele passa para o lado do zero, multiplicando. 2 vezes 0 dá 0. Então, eu fico com 0 igual a menos 2 mais xb. E o menos 2 passa para o outro lado como mais 2, resultando na coordenada do ponto B para x, o 2. Olhando da mesma forma lá no y, eu tenho o y do ponto médio valendo 2. Ele é igual à média dos y de A e de B. O y de A ele é 5, tá? Mais o y de B sobre 2. Então, aquele 2 que está embaixo dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando pelo 2, que dá 4. Pega o 5 vindo para o lado como menos 5, então fico com 4 menos 5, que dá menos 1. E aí eu obtenho o y do B. Assim eu confirmo ali aquelas coordenadas do B como sendo x igual a 2 e y igual a menos 1. E para encerrar esse primeiro módulo aí de geometria analítica, a gente tem a condição de alinhamento de 3 pontos. Para que 3 pontos distintos estejam alinhados, suas coordenadas devem obedecer a uma condição que será deduzida com a utilização da figura ao lado. São 2 triângulos retângulos ali, então vocês já imaginam que podem vir uns pitágorazinhas aí, tá? Ou não. Na qual o A tem coordenadas x1 e y1, o B tem coordenadas x2 e y2 e o C tem coordenadas x3 e y3, todos na mesma reta. Para 3 pontos serem colineares, eles têm que obedecer a seguinte condição: uma matriz com a primeira linha x1, y1 e 1, a segunda linha x2, y2 e 1
a terceira linha x3, y3 e 1. Como eu tenho só as barrinhas e não colchetes ali, eu não sei se vocês vão se lembrar, está muito pouco provável, do conteúdo de matrizes do ano anterior, mas eu tenho que calcular o determinante quando eu tenho essas barras verticais e igualar a zero nesse caso. Se der zero, esse determinante, significa que eles estão em cima de uma mesma linha. Esse é um dos conceitos mais importantes que vocês podem levar do ensino médio em direção ao ensino superior, dependendo, é claro, da área que vocês forem. Se vocês forem para uma das áreas de saúde, se forem para uma das áreas menos matematizadas, aí vocês, é claro, não vão precisar usar. Vamos dar uma olhada então nesse exemplo daqui. Eu tenho 3 pontos. O A tem x igual a menos 2 e y igual a menos 1. O B, x igual a 0 e y 3. E o C, x igual a 2 e y igual a 7. O exemplo está afirmando que eles estão alinhados, tá? Mas em matemática, em engenharia, meio ambiente, nada do que eu falo dá para desconfiar demais. Eu tenho que ter condições de comprovar isso aí numericamente, tá? Para comprovar esse alinhamento, a gente pode verificar se o determinante dessa matriz aí é nulo. De onde que veio essa matriz? Bom, se vocês olharem a primeira linha, menos 2, menos 1 e 1, é aquela equação lá que a gente acabou de ver. As coordenadas do ponto 1, x1, y1 e 1. A segunda linha está sendo composta por x2, y2 e 1. E a terceira linha, x3, y3 e 1. Então a gente só compôs aquela matriz ali, já trocando os valores pelas coordenadas dos pontos. Para resolver esse determinante, só para relembrar vocês, eu tenho que pegar as duas primeiras colunas e colocar ali à direita, tá? Aí eu vou pelas diagonais. Eu faço menos 2 vezes 3 vezes 1, mais menos 1 vezes 1 vezes 2, mais 1 vezes 0 vezes 7. Então, a diagonal que vai caindo da esquerda para a direita, a partir ali do menos 2. Menos as diagonais secundárias, tá? Que é o 2 vezes 3 vezes 1, mais 7 vezes 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 0 vezes menos 1. No primeiro colchete eu tenho menos 6 menos 2 mais 0, que dá menos 8. Menos o segundo colchete que está ali embaixo, que é 6 menos 14 mais 0, que também dá menos 8. Só que eu tenho ali o primeiro menos 8, menos menos 8. Então dá menos 8 mais 8, que dá 0. Isso significa que os 3 pontos estão alinhados, porque o determinante deu nulo, ou igual a 0. Bom, pessoal, foi bastante intenso aqui esse primeiro capítulo. A geometria analítica é muito vasta, mas a gente só tem nossos 3 encontros aqui para trabalhar o conteúdo principal, tá? Então a gente tem essa aula inaugural aqui de geometria analítica sobre ponto e o que envolve a relação com outros pontos, questão de distância e tudo mais, ponto médio. Esse material está disponível em PDF já para vocês aí no Moodle. Vocês têm também alguns exercícios resolvidos para tentar esclarecer e exercitar um pouco mais essas questões que eu apresentei. E vocês têm a atividade semanal do módulo. Nesse terceiro trimestre, nós temos a integração com o projeto integrador. Ou seja, as atividades semanais totalizam 5 pontos e a nota do projeto integrador tem uma equivalência para 5 pontos também nesse terceiro trimestre, tá? Então a atividade semanal aqui ele tem uma pontuação diferente, ou seja, a atividade da primeira semana vale 2 pontos, a atividade da segunda semana vale 2 pontos e a atividade da terceira semana vale apenas 1 ponto para fechar os 5 pontos das atividades, tá? Os outros daí vêm do projeto integrador. Então na próxima aula a gente começa com a equação da reta. A gente vai estudar sobre a inclinação da reta, sobre o coeficiente angular e como representar uma reta em vários formatos diferentes de equações. Tá? Eu agradeço a participação de vocês. Não esqueçam de fazer as atividades dos trimestres anteriores que ainda estejam abertas, que vocês não tenham feito, tenham esquecido. Se vocês não estão com muito tempo, vão direto para a recuperação paralela,
tá? Para recuperar essas atividades que vocês não fizeram. No mais, um grande abraço, obrigado por vocês terem assistido essa aula e a gente se vê no remoto logo logo, muito em breve. Um grande abraço.